Senhoras e senhores, está começando mais um vídeo aqui no nosso canal e uma coisa eu tenho certeza que já passou pela sua cabeça. Essa questão de como uma passagem pode custar às vezes R$ 300 e a mesma passagem para o mesmo lugar, o mesmo voo, é tudo a mesma coisa, às vezes custar R$ 3.000. Tudo igual, tudo igual, mas o preço completamente diferente. Isso acontece bastante. E sim, eu também fico embasbacado com essa coisa. Mas se eu te disser que isso não é sorte e nem aleatoriedade, existe uma lógica por trás de todas essas coisas. E quando você entende essas lógicas, tudo fica bem mais fácil e comprar uma passagem se torna algo bem diferente. Então hoje a gente vai desenrolar todas essas questões sobre passagens às vezes serem mais baratas, outras vezes mais caras, e tudo que envolve esse meio aí, né? Que pode parecer bem confuso, mas eu acredito que o vídeo a partir de agora vai deixar tudo bem esclarecido para você. Então já deixa seu like e vamos nessa. Pra gente começar aqui, eu já vou dizer que um fator que não influencia nessa questão é a distância. Muitas vezes você pode encontrar um voo curto caro, como muitas vezes eu vou pesquisar assim um voo daqui, né, de São Paulo para o Rio de Janeiro, então um preço que, na minha visão, é um preço bem alto, assim, às vezes uns beirando, né, R$ 1.000, às vezes até passando dos R$ 1.000. Às vezes a ida e volta somam 2.000, uma coisa assim, né? Você fica meio, gente, isso é meio absurdo, né? E aí você vai ver um preço daqui para Argentina, para o Chile ou para qualquer outro país, às vezes um país mais distante, e tá ali essa mesma faixa, R$ 1.000 a mais, né? Saindo uns 3.500. Aí você fica, né? Nossa, mas que esquisito, né? Que estranho. Mas isso acontece. Acontece bastante. E isso acontece porque o preço não é baseado somente no trajeto, independente, né? Se ele sendo curto, longo, aí tanto faz. O importante aqui, nesse caso, é a estratégia que a companhia vai aplicar. Outra coisa que fazem os preços mudarem é a tal da demanda. Essa danadinha faz tudo ficar ali bem diferente. Esse é o principal fator, né? Até posso colocar aqui. Porque a gente precisa avaliar também quantas pessoas querem ir naquele voo, né? Quantas pessoas estão interessadas em estar fazer aquele trajeto, estar naquela rota. E como algumas pessoas já conhecem aí o mercado, né, toda essa lógica de mercado, a gente sabe, se muita gente quer, o preço vai subir. Se muita gente não tá afim de pegar esse voo, né, no caso a gente tá falando de voos, aí o preço vai ser mais baixo. E é por isso que datas como feriados, férias escolares ali, janeiro, dezembro, né, festas de fim de ano, né, que acabam englobando ali também essas coisas. Ali o pessoal que às vezes quer viajar ali no período de recesso de fim de ano acaba pagando uma fortuna, a depender de quando paga. Claro, algumas companhias ali oferecem preços mais legais se você compra com uma certa antecedência, mas nem sempre isso funciona, já vou adiantando para você. Mas de qualquer forma, o preço vai ser bem mais alto por conta dessas épocas. E isso acontece, na verdade, porque estamos na disputa pelos assentos, não que estejamos pagando pelo voo. Claro que o voo em si tem todo um custo, a gente conhece muito bem os custos de uma companhia aérea, etc. Mas aqui, no caso, né, que a gente está falando de demanda, a gente está falando da disputa por um assento, disputa por uma vaga naquele voo, naquele dia, naquele horário. Agora a gente vai falar de uma coisa que talvez muitas pessoas não saibam, mas tem ali a questão da classe tarifária também, que é um fator que influencia bastante aí nessa questão do preço das passagens. Os viajantes mais frequentes talvez até já tenham visto, percebido essa informação, seja uma coisa óbvia que eu vou falar agora. Mas para quem viaja pouco, isso pode ser algo não notável para essas pessoas. Mas uma coisa que acontece é que o mesmo avião possui tarifas diferentes. Pois é.
Por exemplo, você sentar na janela muitas vezes custa um preço. Você sentar no meio é outro, no corredor já é outro. Geralmente, eu acabei nessa ordem que eu falei, é do mais caro pro barato. E aí também muda se você está nas primeiras fileiras, desconsiderando classe executiva, é claro, né? Aí tem a questão se você está nas primeiras fileiras, se você está mais no meio do avião ou se está mais próximo do fundo. E aí isso também vai fazer com que o preço se altere. Mas ainda assim, por mais que haja essa diferença de assentos e tudo mais, também tem uma questão dos lotes, os lotes que as companhias aéreas soltam assim que disponibilizam ali os assentos para aquele voo. Quem compra ali o primeiro lote não é como um show, né? Se você vai em show, sabe o que eu tô falando, né? Quem compra ali primeiro lote vai pagar mais barato. E conforme vai mudando o lote, esse lote fica mais caro. No avião acontece a mesmíssima coisa. Outra coisa que vem moldando não só a questão aqui de viagens aí de assentos dos aviões e tudo mais, mas isso tá moldando a nossa vida, podemos dizer, é a questão do algoritmo. Pois é, meu amigo, a gente fala tanto aí de algoritmo de rede social, algoritmo cá, algoritmo lá, né, seja de qualquer coisa, e ele também está inserido na hora da gente viajar, né? Aqui no caso dos assentos dos aviões. E esses algoritmos analisam a sua pesquisa, seu histórico e até o seu comportamento de compra. Até por isso que às vezes o preço muda assim, em questão de segundos, né? A gente agora pensando bem, né? Tudo isso que tem aquelas artimanhas assim, de você tá na página da companhia para fazer a compra e aí fala assim: "Ah, o seu tempo expirou, vamos atualize a página para ver, né, que os preços podem ter mudado ou mudaram", sempre uma mensagem desse tipo, né. Às vezes não mudou, mas tem vezes que acaba alterando, você deixa ali 5 minutos, eles já sobem o preço. Eu vou dizer que é uma malandragem, né, da companhia, mas também entra um pouco naquela coisa de oferta e demanda, naquela coisa, naquela lógica de mercado que eu comentei aqui, né. Mas até por isso muita gente eu já vi falar, né, eu acabo não utilizando, mas muita gente fala que nessas horas é bacana você ter aí uma VPN, você ter uma VPN instalada no seu computador, no seu celular, que aí você consegue fazer buscas mais inteligentes, buscas ali através de outros países e pode pagar mais barato. Não vou dar assim mais detalhes, mais dicas, porque não é algo que eu uso, não é algo que eu conheço. Então, eu só tô falando assim o que existe. Aí, se você quiser saber mais informações, vou ter que falar pra você ir em outro lugar, outro canal, dar uma pesquisada aqui no YouTube, que deve ter bastante gente ensinando, porque essa pessoa, infelizmente, não sou eu. Mas antes de você ver o vídeo do outro colega aqui de YouTube, dá uma conferida se você deixou sua inscrição aqui embaixo. Ela é super importante para o crescimento do canal, para a gente produzir mais vídeos interessantes, não só como esse, mas como outros que eu tô aí nesse mundão afora. Então, se você não se inscreveu ainda, já aperta o botão aqui embaixo e vem comigo. Outro fator que muda o preço das passagens é a danada da concorrência. Se eu falei que a questão aí de demanda é uma danada, a concorrência é outra. Eu acredito que fica ali em segundo lugar, ou até mesmo ali dividindo o primeiro. Aí cada um pode pensar a sua maneira. Mas fato é que a concorrência vai fazer com que os preços sejam maiores ou menores. Se a gente tem muitas companhias fazendo a mesma rota, é claro que o preço vai ser mais baixo. Mas aí, se é uma coisa como infelizmente acontece aqui no nosso Brasil, que temos 3 companhias, né? A gente tem oficialmente 3 companhias. Aí não há uma concorrência assim. Até houve aquela ameaça da Azul se fundir com a Gol, que na minha opinião, ainda bem que não aconteceu, que aí a concorrência ia pro vinagre de vez. Aí já fica essa questão das passagens serem bem mais caras.
E a gente sabe que Gol e Latam não vão para muitas rotas que a Azul faz, né? A Azul é a companhia assim que mais voa para lugares os quais as outras duas não exploram tanto, né? Gostam de viajar para o interior aqui do nosso Brasilzão, para cidades as quais as outras meio que não estão se importando, né? Não devem ver demanda. Mas como só tem a Azul, né, dando esse exemplo aqui, a Azul pode cobrar o preço que ela bem quiser. Porque se a pessoa tá numa cidade, aqui eu vou chutar, é que na Juiz de Fora tem a Gol agora também, né? Mas ou pega uma cidade que só a Azul voe, e aí, né, uma pessoa que mora nessa cidade, ela vai pensar, poxa, eu preciso ir, né, para Belo Horizonte, para Recife, né, porque no caso esses voos sempre são pros hubs da Azul. Aí a pessoa pensa, poxa, eu preciso ir pra Belo Horizonte, pra Recife, ou pra Campinas, eu preciso ir pra algum outro lugar, ou pra alguma cidade grande, eu vou ter que ir de avião, né, mais rápido, dependendo do que ela precisa fazer. Aí ela acaba pagando o preço que a Azul cobra, né, mesmo que seja um preço bem absurdo. Mas aí, meus amigos, aí não vou, isso eu falo, mas não é querendo puxar sardinha de Europa, muito pelo contrário, assim. Mas lá a gente sabe que há uma concorrência bem maior, né? A gente tem ali as low costs, as low fares, né? Que low cost e low fare é diferente. Eu até podia fazer um vídeo sobre isso, ou um vídeo curto. O que que você acha? Deixa aí nos comentários. Mas, né, tem concorrência e uma concorrência bem interessante. Você pegar ali, se você quiser ir para um outro país, ali um país vizinho pela Europa, é muito fácil. Fora que não há concorrência só entre as companhias aéreas. Os outros meios de transporte também, né? O trem é super utilizado pelos europeus, então já barateia tudo ali, né? Tá todo mundo querendo atrair. O pessoal já fica, não, 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 aqui ó, 20 euros, não, 10 euros. Super exemplo isso aqui, né? Pelo amor de Deus. Apesar que a Ryanair já fez umas passagens a 1 euro uma vez. Não foi um exemplo absurdo. Eu sei que você pode não gostar tanto e eu também não sou fã. Mas acredite se quiser, muitas das vezes voos com conexão acabam saindo mais baratos. Pois é, eu não sou lá assim de querer pegar conexão, sempre que eu posso, prefiro mil vezes o voo direto. Mas, é assim, o voo com conexão tem um precinho, na maioria das vezes, bem mais interessante. E mesmo, né, e com certeza isso vai gerar um mal-estar, assim, né, para nós, um cansaço maior, que a gente, dependendo para onde você vai, então, você vai ficar horas no aeroporto ali, esperando, esperando, esperando. Eu entendo a sua frustração, o seu cansaço, né? É muito chato, de fato. Mas as companhias aéreas fazem isso porque elas querem preencher esses voos. A maioria das vezes esses voos estão ali vazios e eles querem dar ali uma preenchida nos assentos. Então, barateiam um voo ali que para o lugar de conexão, né? No caso, por exemplo, uma conexão que sempre tem bastante né, São Paulo, Brasília. Às vezes um voo para Brasília tá vazio, aí de Brasília você segue para Palmas, para alguma cidade do Nordeste, assim, João Pessoa. Eu já fiz esse trajeto, né? Esses dois trajetos eu já fiz. Apesar que a conexão Brasília é bem rápida, né? Então não foi tão dolorosa. Não foi uma conexão dolorosa, mas ainda assim é meio chato. Agora eu vou falar de um tipo de voo que muda tudo. Esse tipo de voo ainda pode ser muito mais barato na maioria das vezes. No caso, eu tô falando das rotas que são feitas graças à quinta liberdade do ar. Pois é, essa liberdade é impressionante, é uma coisa assim fenomenal que eles criaram. No caso, essa quinta liberdade, falando resumidamente, é um voo é um voo de um terceiro país que é feito ali em outros dois que não dele, não sei se deu para entender. Mas vamos colocar em exemplo, um voo que eu mesmo já fiz. Um avião da Turkish saiu de Istambul, veio até São Paulo. Ele seguiu para Buenos Aires e eu só comprei o trecho São Paulo-Buenos Aires.
Acho que deu para ficar um pouco mais claro, né? Talvez, não sei. E muitas dessas vezes esses voos são mais baratos, bem mais baratos, porque fazem parte de uma rota maior. E isso não, né? Eu falei da Turkish para Argentina, mas também tem a Turkish agora faz isso para Santiago, por exemplo. Mas a Argentina, né? Buenos Aires é a campeã. Aqui em São Paulo tem, eu acho que tem umas 4, 5 companhias que fazem um voo vindos dos seus países de origem para aqui em São Paulo e vai para Buenos Aires no fim. Se você quer entender mais sobre a Quinta Liberdade do Ar, eu fiz um vídeo completo explicando sobre ela. O link tá na descrição, nos cards, vai lá assistir que eu tenho certeza que vai valer a pena, vai entender melhor sobre essa questão e vai até ter umas ideias aí interessantes de viagem, quem sabe. Chegou a hora de falar de uma coisa que eu sei que ninguém gosta, né? Eu mesmo também não gosto de ouvir, mas eu vou falar de erros que fazem com que eu, você, qualquer pessoa acabe pagando mais caro por uma passagem. Alguns talvez até você já saiba, mas é sempre bom relembrar, né? Deixar bem memorizado. E o que eu tô dizendo é comprar em cima da hora. Pior que eu já fiz isso. Tá vendo como eu erro também? Viajar em datas disputadas e não comparar opções. Só esses três já fazem uma belíssima diferença. E, né, como você ouviu aí, eu já cometi um desses. E... Afe Maria, mas foi necessário. Tudo foi de última hora, né? Então eu não tive escolha. Aí a gente também pode trabalhar com essa exceção. Mas, senhoras e senhores, eu quero que fique bem claro que os preços das passagens não possuem nada de aleatório. Tudo é calculado, planejado e ajustado o tempo inteiro. E quando você acaba entendendo tudo isso e até mais um pouco, você entende melhor o jogo e pode até ser o dominante nesse jogo. Aí é que fica maravilhoso. Mas eu espero muito que você tenha curtido esse vídeo, eu acho que foi de uma extrema importância a gente dar uma desmistificada aqui nessa coisa da passagem, que eu sei que mexe com qualquer pessoa, mas principalmente com nós que adoramos viajar. E, né, compartilha aí com o seu amigo, com a sua amiga, que eu tenho certeza que não vai ter arrependimento, vai ter aprendizado, isso sim, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um grande beijo e a gente se vê no nosso próximo vídeo, na nossa próxima dica. Tchau!